Oi, gente, eu sou o Plínio e hoje eu vou estar contando para vocês os aprendizados com o terceiro olho aberto, toda essa caminhada que eu tive aí. Primeiro eu vou ressaltar que o terceiro olho não tem nada a ver, o terceiro olho aberto não tem nada a ver com ver espíritos. Quem vê espíritos é mediunidade, tá? O terceiro olho é um estado consciencial. Então, após a abertura do meu terceiro olho, começaram os aprendizados com o ego. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela não gosta de silêncio. Então ela acorda, ela já vai mexer em redes sociais, já vai escutar música. Então funciona mais ou menos assim. Em algum momento, ela começa a pensar que ela não gosta de silêncio. É um pensamento, né? E ela começa a se apegar a esse pensamento. E conforme o tempo vai se passando, ela acha que aquilo faz parte da personalidade dela, que ela é uma pessoa que não gosta de silêncio. Eu sou assim. Eu não gosto de silêncio, me incomoda. Mas na verdade é só identificação com o ego, sabe? Então, a partir do momento que veio esse pensamento, ela começou a cultivar esse pensamento, ela se identificou. Que é isso que o ego faz, ele faz você se identificar, né? E conforme o tempo foi passando, ela foi achando que era a personalidade dela, que era daquele jeito, que é assim que funciona o ego, né? Essa identificação. E então, nesses estágios, começaram a chegar todo esse tipo de informação, tudo era muito claro. Por exemplo, quando você é criança, você não tem nada disso, né? Você vai pegando essas identificações com o ego ao longo da vida e vai achando que é você, que é a sua personalidade, né? Então, isso começava a ficar bem claro para mim. As informações chegavam a todo momento, sincronicidades, samadhi a todo momento, tela mental, né? E começava a ficar claro as minhas imperfeições. Era assim, era como se jogasse tudo de uma vez e eu tivesse que me virar. Era como se tivesse aberto uma porta gigante e ali eu enxergava todas as minhas imperfeições. Então eu comecei a entender a minha falta de humildade. Dentro dessa paz que eu encontrei, que eu havia encontrado, a única pessoa que me desarmonizava era minha ex-companheira. Assim, eu nunca entendi o porquê, como ela conseguia, né? Então ali já começava a ficar, ficou claro, na verdade, né? A minha falta de humildade, né? Por não aceitar críticas. Ela era uma pessoa que criticava muito. Então eu já comecei a ter a compreensão ali, entendeu? De essa falta de aceitação, de humildade, né? Começou a ficar evidente também que eu não escutava as pessoas genuinamente. Quando as pessoas estavam falando, eu não parava para escutar elas genuinamente, que também é uma falta de humildade. Ficou muito nítido muitas imperfeições e ali se começava um trabalho de reciclagem muito grande. Eu já vinha nessa de reciclagem de verdade, de correção, de corrigir as imperfeições, né? Só que de repente eu abri uma porta que era muita coisa. Comecei a ver o quanto eu era egoísta em relacionamento, sabe? Só queria fazer o que eu gostava, só queria sempre impondo as minhas vontades, então isso começava a ficar sempre muito nítido. Era claro assim, o quanto eu queria ser o centro das atenções, o quanto eu julgava as pessoas inconscientemente. Não que eu ficasse julgando como uma coisa ruim, mas eu tinha mania de ficar fazendo piadinha, então, só que eu não tinha consciência disso. Né? Com o terceiro olho ficou muito nítido, que eu via as pessoas, eu cresci num grupo de amigos que a gente era muito zoeiro, né? Cheio de fazer piada, deboche. Então, era muito nítido o quanto eu debochava das pessoas. Entendeu? Então, agora, naquele momento eu tinha toda a consciência. Era nítido o quanto eu me achava mais que os outros, entendeu? O quanto eu não aceitava as pessoas como elas são e suas limitações. Então ali todas as minhas sombras eram jogadas no ventilador, assim, sem filtro nenhum. Ali eu comecei a entender que quando você aponta a sombra ou imperfeição de alguém, o ego deleta para a pessoa. Então, por exemplo, se você fala para o fulano, você é egoísta por conta disso, 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 disso. Ela vai entender só isso. O egoísta, o ego deleta. Por isso que é tão difícil
reconhecer as próprias sombras, se reconhecer, né? Porque o ego manipula muito da informação que é transmitida por outra pessoa. Comecei a entender também que todas as imperfeições que eu via no outro era algo que eu precisava trabalhar em mim. Tudo que me incomodava nos outros era algo que eu não tinha vencido em mim ainda. E tudo que eu via de bonito nos outros também, aquilo estava dentro de mim. Isso era claríssimo. Entendia também que quando você fala mal da outra pessoa, você está falando muito mais de você do que do outro. Então, quando você está apontando, julgando as outras pessoas, você não está falando da outra pessoa, você está falando de como você realmente é. Então, tudo isso era muito claro, assim, era jogado, ventilado na minha frente. Então, tinha um trabalho de Hércules aí para poder reconstruir, né? Como se diz, corrigir todas essas imperfeições. Então, a todo tempo eu enxergava as imperfeições das pessoas, as minhas imperfeições, todo mundo sem máscara, sem filtro. Às vezes era muito claro, assim, quando estava na roda de conversa, as pessoas estavam conversando coisas com a outra pessoa do lado para que eu ouvisse o que ela estava conversando. Na verdade, ela estava falando para o outro, mas na verdade era para mim, entendeu? Era nítido quando as pessoas queriam que eu observasse elas. Assim, tudo fica muito claro, tudo era muito claro. Eu comecei a perceber o que me conectava com as pessoas, né? E como as pessoas se conectavam, um projetando a sombra no outro, né? E todo esse emaranhado quântico que liga uma pessoa na outra. Comecei a entender também que quando eu ficava vendo as imperfeições das pessoas, era o meu ego tirando a atenção para fora para que eu não pudesse ver as minhas imperfeições e corrigi-las. Então tudo começava a ficar muito claro naquele momento. Eu percebia que as desculpas que eu contava para os outros, na verdade, eram para mim, para eu me manter na minha zona de conforto, que eu começava a entender todas as minhas crenças e as crenças limitantes das pessoas. Assim. Era como se fosse um estalo. Eu estava em casa, de repente chegava a informação, eu começava a compreender tudo. Era evidente, assim, minhas crenças limitantes, as dos outros, e porque não está preparado para receber, né? Por exemplo, o universo ele tenta nos ajudar a todo momento. Porém, as crenças limitantes é o que impedia. Então, eu conseguia entender as crenças limitantes das pessoas, as minhas crenças limitantes, entendeu? Porque o universo está sempre abundante, mas as crenças limitantes não deixavam chegar. Então, tudo isso ficou muito claro, literalmente, assim. As minhas, as das pessoas, era tudo uma questão interna. É você se permitir estar pronto para receber. Então, eu comecei a entender ali que tudo eram possibilidades. Tudo era possibilidade das coisas acontecer, por mais mínima que fosse. Você tem que ir, porque senão é crença, né? Ah, é difícil, não vai dar certo. É só uma crença, que você já começou com não vai dar certo, então não vai dar certo mesmo. Por mais mínimo que fossem as possibilidades que era para correr atrás. A energia que estava no segundo chakra, que é essa energia sexual, se espalhou para o corpo inteiro. Então eu parecia um adolescente, assim. E por mais que eu viesse nessa educação da mente e tudo mais, assim, era incontrolável. Eu só falava de mulher o tempo inteiro e meu amigo sempre me chamava a atenção, educa essa mente, educa essa mente. Aí eu olhava para as mulheres, eu já olhava para as partes íntimas, assim, era uma coisa assim, gente, pegava fogo, é impressionante aquilo. E esses estados aí duraram uns bons meses, viu? Assim, era loucura, a mente só funcionava em torno disso, assim. E eu já havia aceitado minhas imperfeições, então eu comecei a mapear no, todas as imperfeições, escrevi todas as imperfeições, deixei num lugar bem evidente aqui em casa e comecei a corrigir tudo isso só observando. O observar é o que dissolve o ego, né? Então eu vim observando e a Kundalini junto também, né? Que a Kundalini ela vai dissolvendo essa personalidade, o ego. E naquela época eu tinha o Buda dentro de mim, assim, uma disciplina muito grande, né? Então ali começa a minha jornada de dissolução da dissolução da personalidade do ego junto com a Kundalini, assim, era 24 horas, ainda observando a mente e dissolvendo. O ego,
ele é o primeiro a acordar e o último a dormir. Então, nessa época eu tentava ficar consciente o máximo possível, né? Hoje também, né? O ego você não vence ele lutando contra ele, você vence ele não se identificando, porque quanto mais você luta contra ele, quanto mais você nega e tudo mais ele cresce, mais ele cria força. Então, quando vinha um pensamento que eu me achava mais inteligente do que os outros, ou algo do tipo, eu observava esse pensamento e falava, quem é essa pessoa que está se sentindo assim? Observava ele sem julgar, sem criticar, só não me identificando. A partir do momento que você fala assim, quem é essa pessoa que está tendo esse pensamento? Você não está mais se identificando com o pensamento. Então aquilo era o dia inteiro, literalmente assim. As partes que eu estava consciente, que eu conseguia enxergar, eu estava fazendo isso o tempo inteiro. Nessa época, eu comecei a potencializar ao máximo minhas virtudes. Então, quando você potencializa suas virtudes, esse ego negativo ele vai sucumbindo. Então, eu não perdi um dharma, gente, pra falar a verdade. Era o dia inteiro, assim, sabe? A virtude que eu não tinha dentro de mim, eu construía, assim. Eu tava na disciplina nessa época, eu tinha literalmente um Buda dentro de mim. Muito disciplinado, muito concentrado, assim. Eu pulei de cabeça em tudo isso para corrigir todas essas imperfeições. E foi uma jornada muito legal, assim. Eu lembro de ver a velhinha com a sacola já correndo para ajudar, sabe? Era Dharma o tempo inteiro, assim. Foi muito gostoso. Nisso começaram as mediunidades, começou a se manifestar, né? Então, meu time já queria entrar em campo para poder me auxiliar mais nessa jornada, porque foram bastante dificuldades. Nessa época, por exemplo, eu tinha esse canal feminino aqui obstruído ainda, então formigava tudo, e a energia tentava subir, empurrava a cabeça toda hora, eu ia falar com as pessoas, de repente empurrava a cabeça, sabe? Assim, é muito forte a energia. E então meu time já queria entrar em campo para poder me auxiliar nessa longa jornada de Kundalini.